E aí, meu povo, tudo tranquilo? Vamos bater aqui um papo rápido sobre um assunto, inclusive, nojento, né? E que nos traz, nos remete a refletir sobre essa questão da homofobia, né? Sobre essa questão de pessoas terem tratamento diferenciado, por causa que tudo, especialmente depois que o deputado João Willis aí começou a encabeçar isso, né? Tudo se tornou homofobia, tudo. E venhamos e convenhamos, todo mundo tem amigos homossexuais, tem conhecidos homossexuais. E sempre aquele homossexual que respeita o hétero, geralmente ele não é agredido, ele não tem problema nenhum, assim como o hétero tem que respeitar o homossexual. Eu acho que os homossexuais que acabam tendo algum tipo de problema são aqueles que não respeitam os héteros e acabam tentando passar a mão, tal, etc. e acabam sendo maltratados, né, de uma forma ou de outra. Se bem que as estatísticas mostram que a violência ocorre mesmo entre os homossexuais, né? Isso aí são fatos. E aí vamos refletir sobre isso que aconteceu. Eu sou um defensor, acima de tudo, da questão da propriedade privada, do espaço. Sabe aquele negócio de cada um no seu quadrado? Eu sou, por natureza, territorialista. E o que é isso? Eu acho que a individualidade, seja homem ou mulher, ou seja lá o que for, deve ser respeitada. Quando você tem uma residência, aquela região da sua residência ali deve ser respeitada. Em se tratando de pátria, nossa pátria tem que ser respeitada. O que o João Willis fez ali foi um ato de agressão. Ele jogou um fluido em direção a um deputado, ao Jair Bolsonaro, que é uma coisa, é um ato assim, se for analisar, é um ato de extrema falta de educação, de extrema falta de polidez, é um ato assim, nojento mesmo, sabe, é uma coisa assim, repugnante, de fato. E aí a gente, né, o pessoal fez até um meme, a gente começa a pensar, se fosse o contrário, né, se fosse o contrário, hoje nós estaríamos mergulhados aqui nessa internet e não se falaria de outra coisa, estariam fazendo um barulho, um escândalo, um atrás do outro. Então, nesse ponto, vamos parar para pensar nas seguintes coisas. Leis ou facilidades que promovam um ser humano acima do outro tende a dar problema, porque isso também infringe a individualidade. Por que infringe a individualidade? Porque todo ser humano ele tem a capacidade de fazer as coisas por si mesmo. Não precisa do Estado ficar ali tutelando. Especialmente essa ideologia de esquerda que muito quer, na verdade, é dividir as pessoas. É nós e eles. Brancos, pretos. Na verdade, isso tudo tem um propósito. É dividir as pessoas. Antes, eu não sei se é porque eu sou muito dado à investigação e pesquisa, mas analisem antes desse governo, antes do PT chegar ao poder, se existia essas crises sociais, essas tensões sociais, não existia. As pessoas elas viviam, inclusive as pessoas eram mais solidárias, as pessoas se ajudavam mais. Isso aí cabe a gente refletir. Agora, depois eu volto para falar de pátria, tal, etc., território, porque eu acho muito importante. Mas com relação a João Willis, vamos refletir essas questões, esse erro que ele cometeu e foi grave, eu espero que seja punido mesmo. E vamos falar de Bolsonaro, né? Porque também todo mundo sabe que Bolsonaro é conhecido por... Eu até um dia fiquei curioso se ele tem uma assessoria de imprensa, né? Porque ele faz umas coisas lá que, em tese, seria para dar errado ou não fazer o sucesso que faz. Mas a espontaneidade é grande e acaba fazendo sucesso. Agora, que ele fala besteiras, que ele fala coisas que não devia falar, isso também é claro e notório. Eu acho que ele não era o momento dele ter feito a homenagem ao militar lá. Ou mesmo ter reconhecido o trabalho de Cunha. Mas eu vou ler uma frase aqui e depois dessa frase nós vamos refletir a respeito de duas coisas que o Brasil vai precisar agora. Uma que vocês vão ver o poder do preconceito e a outra é o que nós temos que ter em mente daqui para frente. Me acompanha aqui, ó. Quer ver? Tá aqui.
Nunca vi uma prova razoável de que o coronel Brilhante Ustra tivesse mesmo torturado alguém. O único indício é a palavra das mesmas pessoas que dizem que o Brasil não tem dívida externa e que Dilma é honesta. No entanto, de tão repetida, a rotulagem grudou de tal maneira que quem diga uma palavra em favor ao homem torna-se o próprio um torturador e cuspir nele um ato de civismo. É para coisas desse tipo, e só para elas, que serve a mídia brasileira. Vocês acham que essa frase tem um condão racional, tem uma certa lógica? Aposto que vários de vocês vão concordar. Só que agora, vocês que concordaram, sabe de quem é essa frase? Olavo de Carvalho. Aposto que vários aí agora, né? Não, por causa da questão do espantalho que fizeram com relação a ele. Eu sou um pensador livre. Vocês vão ver aqui eu falando sobre libertarianismo, sobre a questão do conservadorismo, algumas coisas do Olavo que eu concordo, algumas coisas dele que eu não concordo. E por aí vai. É porque eu leio muito, estudo muito, enfim. Eu não sou preso a nada e a ninguém. Então eu continuo pesquisando, estudando, e eu acho importante. Aí entra o outro ponto, o ponto além do preconceito, que quando falaram muito dele, eu pesquisei sobre ele. Inclusive está na minha lista de livros, ler livros dele, né? Eu vou ler depois para conhecê-lo mais. Mas eu vi que realmente pegaram apenas um fragmento do sujeito e criaram um espantalho, né? Criaram um monstro ao redor do Olavo, e na verdade não é. Essa frase aí é uma frase que realmente nos alerta, né, para o que está acontecendo, né, especialmente em questão de mídia, e nos alerta inclusive para o condão racional, para a visão racional da coisa, como é que foi falado, a relação das coisas. Então nós temos que ter essa visão. Outra coisa importante, todos nós temos o compromisso, assim que Dilma cair, o PT sair, de ir atrás dos outros corruptos. Agora, para isso acontecer, especialmente aqui na frase do Olavo falou, é a questão de evidências, fatos. O Brasil precisa se tornar um país mais científico, um país com investigação mais efetiva, com evidências, com investigação mais clara, um país que precisa, inclusive, dessa seriedade no trato científico. O país precisa se tornar mais científico, mais acadêmico, mais cultural. Nós temos que banir nosso analfabetismo, nós temos que dar às pessoas condições de pensar. Isso é uma carência que hoje é grande em nosso país. E nós precisamos unir forças nesse sentido. Porque quanto mais nosso povo for ignorante, mais nós teremos legisladores ignorantes. Mais nós teremos políticos ignorantes. Mais nós teremos uma nação dominada por pessoas de princípios morais odiosos. Então, vamos refletir sobre isso. Então, com relação a Jean Willis e Bolsonaro, é isso aí que aconteceu. Eu espero que quem tiver que ser punido, que seja. Aos homossexuais, tem um link embaixo do meu site que tem um advogado que é homossexual que ele tece críticas a Jean Willis. Foi feito anos atrás, ele faz esse vídeo, né? Eu achei um vídeo inclusive bem racional, bem falado, bem feito. Então pensem bem, não existe essa questão das pessoas ficarem tanto brigando entre si. Analisem primeiro quem colocou vocês para brigar entre si. Quem plantou essa semente da discórdia, digamos assim. E vamos aí continuar lutando para fazer um Brasil melhor. Muito obrigado pela atenção e até daqui a pouco.